Esta é mais uma sessão do ciclo de tertúlias da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor Paulo Nogueira, em Olhão. É sempre bom frisar que é de Olhão, porque nós temos, pelo menos tínhamos, no ano letivo passado, pessoas que nos acompanhavam de todo o país e, portanto, é bom sempre fazer esta ressalva. O ciclo de tertúlias nasceu da necessidade, em plena pandemia e nasceu da necessidade que nós sentimos de levar informação fidedigna, numa altura em que a desinformação foi muito grande, levar informação fidedigna às pessoas, e começámos com temas como o luto, como a saúde durante a pandemia, a ansiedade, coisas muito ligadas àquelas dúvidas maiores que as pessoas tinham naquela altura. Depois começámos a variar os temas, começámos também a receber as propostas, as sugestões de temas que as pessoas iam deixando nos formulários de satisfação que fazemos questão sempre de enviar. E daí foram nascendo outros temas e fomos percebendo que as pessoas têm muitas dúvidas e gostam de esclarecer com profissionais experientes e qualificados, que é sempre a nossa intenção quando fazemos estas tertúlias, convidarmos os melhores nas suas áreas. E daí que hoje temos o tema da comunicação entre pais e filhos, que é um tema, que muito haveria a falar. Nós temos normalmente uma hora e meia no máximo de tertúlia, mas acho que este tema dava para uma semana de conversas, não é? Trazíamos a comidinha e ficávamos aqui uma semana a falar sobre isto. Mas pronto, eu acho que a Karina e a Joana, que a Marlene daqui a nada vai apresentar, vão conseguir balizar isto de maneira a não precisarmos de ficar aqui uma semana. Vou agora passar... Peço desculpa, são os constrangimentos dos diretos. Vou agora passar a dar algumas regras da sessão. Portanto, a sessão vai ser gravada. Confirmas, Fábia, estás a gravar a sessão? Pronto, a sessão vai ser gravada para depois poderem assistir quando for necessário. Há pessoas que já, inclusivamente, perguntaram se a sessão iria ficar gravada porque não podem, por diversos motivos, estar presentes hoje aqui, mas não querem deixar de assistir e, portanto, vão poder, mais tarde, ficando a sessão gravada. Portanto, quem não quiser que a sua imagem fique registada, tem a opção de desligar a câmara. Para intervir, podem levantar a mão, colocar questões no chat. Isto é uma tertúlia, portanto, qualquer pessoa pode dar a sua experiência, fazer as suas questões. Não existem aqui limitações para além da necessidade de organização e daí, pronto, levantar a mão, o facto de levantar a mão ou pedir a palavra ou deixar algum escrito no chat no caso de não quererem falar, que também não é necessário falarem. A Marlene depois tratará dessa gestão, de dar a palavra, e até de ler as intervenções que sejam deixadas no chat para as pessoas que não possam falar porque estão em sítios onde não é muito prático. Pronto, já falei na Marlene, agora vou apresentá-la. A Marlene aceitou o desafio, tal como a Joana e a Karina, aceitou o desafio de moderar esta tertúlia. A Marlene Varandas é licenciada em Turismo, é professora de apoio ao estudo e também é professora de dança e também é diretora técnica e artística da Associação Outsiders, que muitos que aqui estão conhecem certamente. A Marlene tenta combinar gestão e ensino de forma a promover a educação criativa e inclusiva, integrando as artes e o movimento. Apresentada a Marlene, e mais uma vez agradecendo o desafio que aceitou, vou agora passar-lhe a palavra e deixá-la ao comando desta aventura que vamos iniciar agora mesmo. Muito obrigada. Sim, obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Vou apresentar estas duas lindas mulheres que hoje se disponibilizaram para apresentar
a tertúlia de comunicação entre pais e filhos e, outra vez, dizer-vos que podem deixar os vossos comentários ou perguntas que tenham. A Joana Rafael e a Karina vão fazer uma conversa entre elas e para connosco. E se tiverem vontade de intervir em algum momento, podem sim levantar a mão. Se não for do vosso agrado, podem deixar aqui que eu vou estar atenta às vossas mensagens. Vou passar agora, vou deixar a primeira, Joana Rafael, doutora Joana Rafael, apresentá-la, licenciada em Psicologia, especializada em Psicologia Clínica e da Saúde, com especialização também em intervenção com famílias multiproblemáticas e com crianças e jovens em risco, formada em coaching parental e em mediação familiar. Exerce funções desde 2005 na ACAS, ou seja, Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão, e enquanto diretora técnica tem diferentes públicos, trabalha com diferentes públicos na área de multideficiência, área sénior, público infantil, e mais recentemente tem respostas vocacionadas para a família e comunidade. Podia haver palmas, mas eu posso fazer. Podia haver palmas. Passo agora para a Karina, já que elas vão apresentar ambas. Assim deixo tudo apresentado. Karina Rezende, filha, mulher e mãe de 2 crianças, licenciada em Educação Social, estudou também na Universidade de Barcelona e tem formação complementar em parentalidade, comunicação não violenta, educação artística, musicoterapia e atualmente trabalha para o Ministério da Educação em intervenção direta em sala de aula na promoção de competências socioemocionais com crianças do primeiro ciclo. Iniciou um projeto novo, ou seja, consultório social, que procura colocar crianças e jovens e adultos, nomeadamente os pais, em comunicação, resolução de conflitos, gestões de emoções e desenvolvimento pessoal através de grupos interativos. Acho que vos apresentei bem. Muito bem, muito obrigada. Também mereciam as 2 palmas. E então, precisa. Boa entrada, força. Vamos então começar a agradecer, antes de mais, a presença de quem se disponibilizou nesta hora tão tardia, tão cansativa, a estar aqui connosco, a ouvir aquilo que temos a partilhar com vocês, que é muito, vem muito daquilo que é a nossa essência e daquilo que é a nossa formação e experiência. E agradecer o convite à Pais por nos ter convidado, eu falo pelas duas, exato, e ter-nos juntado, que isto é um gosto, é um privilégio estar aqui na mesma tela, para não dizer palco, com a Karina, que nos conhecemos desde pequeninas e de vez em quando a vida traz estas coisas, e uma profissional de mão cheia como a Marlene, que também merece palmas por todo o trabalho que tem feito no campo artístico, e nós bem que sabemos o quão importante é o desenvolvimento artístico nos nossos jovens. Vamos pedir aqui um pequeno apoio com a projeção do PowerPoint. Devo avisar, pronto, que o PowerPoint foi construído por mim, com um conteúdo que eu espero que não seja muito técnico, mas realmente este é um tema que ficávamos aqui uma semana a falar dele. Tentámos realmente trazer os aspectos mais importantes, de forma a que isto se torne uma conversa deliciosa. Eu posso dizer assim porque já tive o prazer de estar aqui a trocar algumas ideias com a Karina e espero que para vocês também seja. Sendo uma tertúlia, vamos seguir aqui o guião do PowerPoint, mas efetivamente queremos que vocês também nos tragam coisas, está bem? Exato. Concordando, não concordando, experiências, tragam-nos, levantem a mão, Marlene fica ali de olho e nós vamos então... Antes de iniciar, já temos uma mão levantada, a Oriana, não sei se ela quer intervir algo. Quer dizer alguma coisa? Não foi propositado. Pronto, não faz mal, está tudo bem, mas eu estou atenta. Bem-vindo. Vou dizer que estou atenta. Continuem, força. Então, vou pedir então para projetarem o PowerPoint, para introduzir aqui então o tema. Escolhemos aqui um título para esta apresentação, Coisas que Aprendo Contigo, na perspectiva de que efetivamente nós não nascemos a saber ser pais, nem os nossos filhos vêm com manuais de instrução. Também não há regras, podem existir orientações, guidelines,
por assim dizer, e que até podem servir para alguns casos, mas não servem para todos. E porque nós somos, enquanto pais e filhos, como gostamos de dizer, uma construção constante, entrelaçada dos nossos afetos, relações e comunicações, daí resulta o título Coisas que Aprendo Contigo. Ok? Podem passar para o segundo. Os objetivos que a APAES nos propôs para esta tertúlia foram, então, a importância da escuta ativa e na valorização, e na valorização das crianças e jovens, como promover o diálogo positivo na resolução de conflitos e estabelecer limites saudáveis, respeitando a privacidade dos nossos filhos. Era agora que nós fugíamos. Mas não o vamos fazer. São, efetivamente, objetivos muito gerais, muito abrangentes, que nos permitem, de facto, gerar aqui algumas discussões, diferentes prismas, diferentes dimensões, mas gostaríamos que, efetivamente, vocês levassem daqui uma mensagem, que é possível, efetivamente, termos conexão com os nossos filhos, que é possível termos boas relações com os nossos filhos, tendo em conta sempre, e é a nossa perspectiva, 4 grandes dimensões, que é uma relação baseada na comunicação e no afeto, mas também no controle e na exigência. São aspectos fundamentais. Podemos passar para o outro diapositivo. O que é que precisamos então de saber antes de começarmos? Eu trouxe a perspectiva da parentalidade positiva e a forma como esta nos pode dar respostas e resultados interessantes nas nossas diferentes práticas educativas. E quando entendermos as suas diferenças, entenderemos também melhor o conceito que está na sua base. Porque aquilo que nos preocupa é efetivamente a confusão que existe em torno deste conceito de parentalidade positiva, ok? E a forma como estamos a deturpar. E naturalmente, para o fazer, teremos que ter também presentes a diferença entre os estilos parentais, cuja essência se prende pela forma como nos relacionamos e comunicamos com os nossos filhos. Os tradicionais, aqueles que nós conhecemos, não é? A educação autoritária, a permissiva, a negligente e aquela que todos chamamos de democrático. Antes, portanto, quando estava a conversar com a Joana Rafael sobre este tema, percebemos claramente que todos nós viajamos nestes 3 modelos, não é? E até em outros. Podia descrever até mais parecidos com os nossos pais. A questão é que dos nossos pais, na maioria dos casos, teve bom resultado. Nós somos ainda pessoas que conseguimos ter um trabalho, manter relações de amizade, relações amorosas. E estávamos aqui a perceber se realmente isso também acontece com os nossos jovens ou crianças. Então, há qualquer coisa que lá atrás que, por mais que nos tenha doído e que nós queiramos fazer diferente, foi boa. E estávamos a tentar perceber o que é que teria sido. Discutimos aqui alguns aspectos da educação autoritária e de que forma é que hoje os papéis estão um pouco invertidos, não é? Temos crianças... preocupa-nos isto. Temos crianças que ocupam o lugar dos adultos, ok? Alguma coisa se desvirtuou, alguma coisa se perdeu aqui no caminho. E o desafio aqui hoje, que vos lançamos, é exatamente descobrir os obstáculos a uma boa conexão com os nossos filhos e perceber o que podemos fazer para os ajudar a desenvolver aquela competência tão importante que denominamos de inteligência emocional. E porquê é que é importante fazê-lo? Podem mudar, por favor. Porque queremos efetivamente filhos capazes, filhos resilientes, positivos, felizes. Queremos saber como falar com os nossos filhos sem os afugentar e ao mesmo tempo que devemos e bem definir e determinar qual o nosso papel de pai, principalmente nos dias que correm. É importante que olhemos com algum cuidado esta questão da autoridade e da obediência e compreender como é que conseguimos equilibrar tudo isto com empatia, mimo e carinho. Para mim é muito necessário que, neste caso, a criança venha para um lugar de pequeno e que o pai ou a mãe assuma o lugar de grande, não é? Portanto, há aqui uma lei hierárquica que eu acho que se está a perder e, por isso, depois há uma certa arrogância e falta de humildade por parte dos filhos quando querem quase que decidir os fins de semana dos pais ou decidem mesmo. Portanto, estou aqui a fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo, mas acho que efetivamente é necessário chamar a atenção para esta falta de estrutura
que eu sinto que está a acontecer e coloca as crianças lá na ribalta e os adultos a servi-las. Então acho que há uma necessidade de equilibrar no sentido de manter, perceber que o adulto tem que ser o pai, a mãe tem que ser o grande e a criança tem que ser o pequeno. Exatamente. E o diálogo faz-se e a comunicação tem que ser a partir daqui. E o que vos propomos ao longo desta conversa é descobrirmos como é que fazemos isso, ok? Então, passando para o slide seguinte, temos aqui a nossa Mafaldinha, eu espero que consigam ler. Ela que grita ao mundo a autoridade dela, e ainda hoje é uma figura que me delicia muito, que faz parte dos meus momentos de reflexão, e ela vem-nos mostrar com esta tira, mostrar-nos exatamente o porquê de ser importante definirmos desde cedo o nosso papel de pai e de mãe, porque somos nós, enquanto educadores, que estamos a moldar a geração, não é? que será o futuro deste mundo, e tudo aquilo que fazemos, desde a forma como comunicamos, a forma como nos relacionamos entre nós e como nos relacionamos com o mundo, influencia e modela o comportamento dos nossos filhos. A ideia hoje é convidar-vos a olhar para as situações que vivem com os vossos filhos através de uma nova perspectiva. Então temos aqui algumas frases que todos nós dizemos diariamente e várias vezes ao dia. Por que razão temos sempre de nos aborrecer logo de manhã uns com os outros, quando anda tudo ali num stress pegado de manhã? Porque é que as coisas não correm bem? Porque é que eles não fazem o que eu digo? Quem é que se identifica? Todos nós, não é? Ser pai pode ser a tarefa mais bonita e gratificante, mas é mesmo a mais complicada e a mais dura. São as pressões do dia-a-dia, as correrias, os excessos de estímulos, de coisas para fazer e para dar resposta. Temos vidas demasiado agitadas, não é? Exato, percebemos logo que era uma relação votada ao fracasso. E que, portanto, quantos de nós estaríamos realmente disponíveis para aceitar isso e começar a partir daí, não é? Mas é um facto, nós temos vidas demasiado agitadas que se calhar os nossos pais e os nossos avós não tinham. E não é fácil termos tempo, termos calma, termos paciência para exercer bem esta tarefa. Ou assim julgamos nós, porque depois vêm os sentimentos de culpa, vem a nossa necessidade de os compensar, de não os frustrar, e questionamos, estaremos nós a comunicar e a relacionar-nos de forma eficaz com os nossos filhos? Pronto, aqui falei que, pronto, já aceitando que é este falhanço e que há esta hierarquia, porque é que passamos tanto tempo a tentar compensar os nossos filhos? Eu acho que lhes oferecemos um valor que eles nunca vão nos poder passar de novo, que é o valor da vida. E a partir daí acho que é só ganhos, para mim, a meu ver. E não devíamos andar sempre nesta carência de tentar agradar, não é? Porque isto depois também mexe com a assertividade, a necessidade de impor regras para os deixar mais seguros. Portanto, o que eu sinto mais é sempre uma necessidade de ordem. E isto vamos chegar à conclusão que é tudo sobre nós, efetivamente, pais, não é? Boas notícias. Há formas, efetivamente, de lidar com estas situações, e o melhor de tudo é que estas competências podem ser aprendidas. Aquilo que é importante é perceber que o crescimento e o desenvolvimento de uma criança acontecem justamente quando nós, enquanto pais, aceitamos a sua natureza e nos propomos lidar com a natureza da criança, porque afinal este é o grande desejo de todos nós, não é? Saber lidar com todas estas circunstâncias sem ter de gritar, castigar ou perder efetivamente o controle. Então teríamos que ser pais perfeitos? É a pergunta. Quem nunca gritou? Que ouse levantar a mão, atira a primeira pedra. Não somos pais perfeitos de todo. E o slide seguinte vai-nos então mostrar porque queremos ser pais perfeitos. E eu arrisco dizer que estamos a lidar com uma geração de pais, eu peço imensa desculpa por usar esta palavra, mas eu vou usá-la. Estamos a lidar com uma geração de pais tendenciosos. Dada a insegurança que têm a exercer o seu papel, acabam por seguir algumas diretrizes, algumas guidelines, estudam muito, leem muito, isso é tudo muito bom, ok? Mas esquecem-se do fundamental, que é do autoconhecimento. Ok? Então eu trouxe aqui um bocadinho do conceito da parentalidade positiva, porque eu acho que é um conceito que tem que ser desconstruído e tem que ser efetivamente olhado
com a devida justiça, porque é uma forma, a parentalidade positiva influencia diretamente a forma como nos relacionamos e comunicamos com os nossos filhos. E a parentalidade positiva não é um estilo de vida, nem tampouco uma moda. Não é uma ciência, não é um conjunto de regras a seguir, ok? Chamemos-lhe uma filosofia. Uma filosofia que promove a relação entre pais e filhos, baseada no respeito mútuo, na individualidade de cada um, e como tal é uma relação que se desenvolve, pretendemos nós, pais, não é? Que se desenvolve de forma altamente construtiva. Daí o nosso título. Coisas que aprendi contigo. É uma troca. Nós aprendemos, pais aprendem com filhos e filhos aprendem com pais. E esta forma de estar na parentalidade é diferente da educação tradicional, da velha guarda, por assim dizer, porque se distancia daquela forma mais punitiva ou mais impositiva, não deixando, contudo, de colocar limites muito claros. Exatamente. E muito concretos à criança, porque sem limites, efetivamente não temos crianças funcionais, capazes. Boa tarde. Sou a mãe do Rodrigo Viegas. Isto é assim, eu dou uma boa educação ao meu filho. Não discriminar as outras crianças, nem coisa nenhuma. Eu gosto disso. Só que eu apenas o que digo a ele, para ele aprender certas coisas, para não sofrer aquilo que eu sofri das mãos da minha mãe. E sofri. Veio porrada, veio tudo, e eu não quero fazer isso ao meu próprio filho. E eu não quero que ele faça aos outros meninos, nem aos outros meninos que façam ele. Porque isso está acontecendo na base dele. Eles já tiveram, já deram porrada, já lhe deram empurrões, já têm feito coisas a eles. Eu já tenho feito queixas à escola. Eu não permitia isto que estão a fazer ao meu filho para não sofrer aquilo que o irmão sofreu antigamente, que sofreu muito na escola. Tipo... Ana Maria, quero deixar uma pergunta, assim, para a Joana continuar com a sua apresentação. Deixa aqui uma pergunta, como é que quer fazer? Que era melhor, assim a Joana quando terminar, nós deixamos aqui um espacinho para vocês partilharem as vossas questões, as vossas dúvidas, pode ser? Eu só apenas estou dizendo que eu estou a dar um bom ensino ao meu filho para não acontecer. Confio. Não aconteceu nem com o irmão, nem comigo. Obrigada. Tá bom. Então deixamos a Joana terminar e depois voltamos a partilhar, pode ser? Obrigada, Ana Maria. Obrigada. Eu compreendo a sua intervenção, porque falámos aqui realmente em educação da mais tradicional, não é? A mais austera, e que é isso que nós não queremos trazer mais aos nossos filhos. Mas ao não trazer isso aos tempos de hoje, e ao não definirmos claramente limites e regras, corremos o risco, não é? De termos crianças que vão depois adotar comportamentos agressivos e replicar entre si coisas que vêm, que assistem, ok? Como tendência. E, efetivamente, nós ao longo desta conversa vamos falar de uma coisa muito importante, que é a conexão. Como é que nós nos relacionamos e comunicamos com os nossos filhos da melhor forma, de forma a que eles sejam efetivamente capazes de gerir as suas emoções. Porque neste momento, e falávamos disso há pouco, temos uma, como é que disseste, Karina, temos uma geração altamente capacitada cognitivamente, porque eles têm acesso a tudo, têm todas as ferramentas digitais e mais algumas, mas altamente incapazes em termos emocionais. Porque nós não estamos a conseguir mostrar, influenciar, ser o melhor exemplo de como gerir as emoções. Exatamente. Ok? E então... Às vezes por causa deste que a mãe falou, não é? Portanto, ela tem ali está a falar de uma ferida, não é? Que aconteceu no passado, fruto da educação muito rígida que a sua mãe lhe deu e que de alguma forma ela não quer que o seu filho viva. E às vezes, porque esta ferida é muito grande, tendemos a ir para um outro lado, portanto, o lado oposto, não é? E somos altamente permissivos e esquecemos das regras, mas só que isto é essencial, não estou a incitar aqui nenhum tipo de violência, é essencial trazer ordem, trazer equilíbrio, não é? Trazer regras para trazer os nossos filhos. A firmeza de atuação, através da empatia, ok? Isto porque antes deles serem nossos filhos são pessoas e que estão em crescimento.
e necessitam de muito apoio, de muita orientação, e aí cabe a nossa responsabilidade enquanto pais. A grande diferença na perspectiva da parentalidade positiva é que os pais reconhecem os seus filhos como seres inteiros, capazes, e não uma extensão de si, ok? Eles têm as suas individualidades, as suas particularidades, as suas características de temperamento, não são uma extensão dos pais, ok? E é que o nosso ego de pai... Nós somos muito mais controladoras, estávamos a falar disso, então, mas se isso sendo real, porque é que nós controlamos muito mais, né? Parece que na geração anterior deram-nos mais autonomia, nós chafávamos mais, não é? Crianças que íamos sozinhas para a escola, quer dizer, isto é quase impensável atualmente, então no fundo é questionar, será que estamos a fazer assim tão bem? Será que não há nada lá atrás que foi bem feito e que nós temos que recuperar se quisermos realmente criar crianças inteiras? Portanto, e este questionamento também trazemos para vocês, não é? Porque não sabemos a resposta a estas coisas, estamos só aqui a tentar pensar juntos e a tentar levantar o máximo de questões para chegarmos a algo mais honesto, não é? A parentalidade positiva, ao contrário daquilo que é considerado, não serve apenas para termos um discurso mais positivo e mais motivacional para não é, com os nossos filhos. A parentalidade positiva determina muito bem o lugar do adulto e o lugar da criança, ok? Há uma criança que está em crescimento, que está em formação, e aí cabe a responsabilidade do pai. O pai é aquele que sabe e o pai é aquele que vai transmitir o conhecimento. E todos nós que estamos hoje aqui nesta sala, de certeza que estamos aqui porque queremos efetivamente que as nossas crianças cresçam e se transformem em adultos íntegros, saudáveis, autónomos, felizes. E acredita que dá muito mais trabalho tratar de adultos infelizes, não é? E isto começa na infância, sem qualquer dúvida. Podem passar o diapositivo. Então, mas e vocês perguntam, como é que, então, mas a parentalidade positiva vai fazer com que o meu filho deixe de fazer birras, vai fazer com que ele não obedeça, ouça o que lhe digo? Pois é, não há varinhas de condão. Era fantástico poder assinar com ela e todos os nossos desejos se tornarem realidade, mas não é efetivamente assim tão fácil. É muito mais complexo que isso, mas é possível. O objetivo não é que todas estas situações cessem, não é? Que não deixemos, os filhos continuarão a fazer birras, os filhos continuarão a ter momentos infelizes, exatamente, continuarão a desobedecer. Que nós não vamos conseguir também solucionar. Exatamente, mas nós não queremos filhos perfeitos, sem voz, sem temperamento, sem emoções. Queremos sim que os nossos filhos tenham uma riqueza interior inigualável e que saibam gerir as suas emoções quando estas surgem. E a forma como comunicamos, como os guiamos e como fazemos tem um impacto enorme na forma como eles se veem. E sabe-se que não é por via da adoção de alguns estilos educativos que isso acontece. Temos como exemplo a educação autoritária. Muitos de nós perguntamos hoje em dia, então, mas eu agora não posso dar ordens ao meu filho? Então, mas eu agora não posso dar uma palmada? Então, mas e como é que eles vão aprender se não forem castigados? Se é verdade que a educação autoritária atua e surte alguns efeitos no momento, no imediato, a criança faz aquilo que o pai e a mãe querem, mas por medo. Não porque efetivamente entenderam aquilo que lhe foi pedido. Fazem por medo de levar a palmada, por medo de serem castigados e porque não perceberam efetivamente o que é que lhes foi pedido. E com o continuar deste comportamento, a criança começa a procurar justificações e culpados para a atitude que teve e, por conseguinte, não se sente responsável por aquilo que eventualmente terá feito. E se não se sente responsável, também não vai mudar o comportamento. Portanto, aquela lei da responsabilidade é essencial para haver um crescimento, não é? Que é consciente. Se nós retiramos esta possibilidade, deixamos para sempre a criança a ser criança. Agora imaginem um adulto a ser criança, que é o que acontece a muitos adultos, não é? Nós todos somos muito coxos emocionalmente e vamos muitas vezes para o lugar da criança, em nós, às vezes uns mais conscientes do que outros. Então, retirar esta responsabilidade é retirar-lhe a possibilidade de crescer. Também falámos que nós navegamos entre estes vários tipos de educação. Nenhum pai aqui
nenhum pai presente e cuidador, acho que se pode dizer que nunca usou da educação autoritária ou da educação permissiva, educação negligente. Os tempos estão difíceis para todos e nós muitas vezes somos negligentes com os nossos filhos, muitas vezes somos autoritários, muitas vezes somos permissivos. E falámos depois então de um lugar interior, que é o nosso, que também usamos uma comunicação às vezes connosco, que é extremamente autoritária, por exemplo, quando falhamos, muito poucos conseguem ser gentis consigo próprios quando falham. Estou a falar de darmos a nós outras oportunidades, né? Quando falhamos é sempre a mesma coisa, está sempre a fazer isso. Dizemos a nós e dizemos aos nossos filhos, está bem? Isto é, no fundo, uma reverberação de dentro para fora. E por isso é que é tão importante cuidar do adulto, né? do pai e da mãe. Nós damos tudo aos nossos filhos e a nós temos dado tudo. Acho que é uma questão que se põe. Tu há pouco fizeste uma pergunta que achei muito interessante, que é, então, mas não damos castigos aos nossos filhos, como é que os responsabilizamos? Efetivamente, quando eles se portam menos bem ou quando têm algum comportamento que nós não consideramos adequado, a parentalidade positiva retira aqui o termo castigo, efetivamente porque não é compatível com a responsabilização. É importante que a criança perceba que os comportamentos têm consequências, não é? Estou muito zangado, eu tirei o brinquedo ao chão, parti o brinquedo. Ok, então agora vais ficar sem o brinquedo, infelizmente, porque eu não te vou comprar um. Não te vou comprar um novo. Estás muito zangado, eu compreendo, partiste o brinquedo, mas agora vais ficar sem o brinquedo que tanto gostavas. E eu não te vou comprar outro. Para além de que eu fiquei muito triste com a tua reação. Como é que nós podemos fazer numa próxima vez que estiveres muito chateado, não é? Até fizemos aqui oferece uma segunda, uma oportunidade, né, da criança resolver-se, aprender, então, o que é que eu poderia ter feito diferente? Como é que eu posso expressar a minha raiva sem partir o meu brinquedo, ou sem partir um colega, não é? Sem aleijar um colega, sem gritar contigo, mãe ou pai. Então, no fundo, a parentalidade positiva procura respostas para isto, não é? Podemos expressar-nos sem invadir. E o castigo só por si não vai mudar o comportamento. A criança tem que sentir a consequência natural e direta. Imaginem, vai para a parede, põe-te a olhar, não é? Fica... na altura, realmente, a criança fica ali sancionada e é bom que ela entenda. Isto não se faz, não é? Eu posso partilhar por experiência própria, já que sou moderadora, mas também sou mãe. De um menino vai fazer 3 anos e, por acaso, hoje foi um dia muito feliz para mim, porque mesmo por causa disso, das tais birras que ele tinha o hábito de levantar a mão e bater. Exato. Quando não queria alguma coisa, ou toma, uma chamada na mãe. No entanto, eu agarrava-lhe a mão e dizia isto já dura há meses, pronto. E hoje, eu agarrava-lhe na mão e dizia-lhe, olha, quando estiveres mesmo muito chateado, não é para bater na mãe, nem no pai, nem em ninguém. Olha, arranja outra maneira. E o que é que eu lhe disse? Olha, bate com o pé no chão. Mas isto não reteu, nunca. E agora, por acaso, coincidência, estávamos a entrar aqui na escola e ele queria as chaves de uma menina e então ficou tão chateado que eu disse, não, aquilo é da menina, não é teu. Ele vai, faz uma ira e bate com o pé no chão. E eu fiquei, boa, é isso. Exato, temos que aprender novas ferramentas para poder expressar essa raiva, porque essa raiva vem. Quem é que gosta? E por acaso, foi mesmo a questão de quê? Meia hora. O pé então, o pé é uma trabalho de meses, é mesmo isso que vocês estão a dizer. É uma construção. Exato. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Do dia para a noite. Essa consistência dá mesmo muito trabalho, quer dizer, é um ano, não é? Tu dizes, há um ano que andava a tentar, é para percebermos, né? Isto leva tempo, não há milagres e é preciso realmente ser consistente. E se precisarmos aqui de uma imagem para percebermos como é que o nosso cérebro funciona, eu costumo dizer, não é? Nós temos o nosso cérebro dividido, há o hemisfério esquerdo e o direito e depois há o andar de cima e o andar de baixo. Acho esta analogia perfeita. No andar de baixo funcionam as emoções mais básicas, não é? Com que nascemos, as mais básicas, a alegria, a tristeza, a zanga, não é? Depois, com a idade, com o desenvolvimento, com as relações que vamos construindo, com o nosso pensamento, com o desenvolvimento do nosso pensamento, as nossas emoções vão para o andar de cima, não é? Aquele mais racional, aquele mais sofisticado, pronto. E isto acompanha também, logicamente, terá que acompanhar com o desenvolvimento, também tem a ver com o desenvolvimento da
da linguagem, não é? Mas, efetivamente, o nosso papel enquanto pais é perceber, identificar os momentos em que a criança está a sentir determinada emoção, não a desvalorizar e dar-lhe a oportunidade de expressão e mostrar-lhe, quando são as emoções mais desagradáveis, mostrar-lhe as consequências dos diferentes comportamentos que têm, ok? Eu acho que o que acontece muito é que nós reagimos também como a criança, né? Portanto, ela mostra uma zanga, nós zangamos também, ela fica enraivecida e nós não temos dificuldade em regular. Nós achamos que, enquanto pais, e eu vejo muito isto na clínica, os pais ficam frustrados porque os filhos fazem birras, porque os filhos não se portam bem, porque os filhos desobedecem. E isto é natural. Temos aqui uma interveniente, Charlotte, força. Olá, boa noite. Só queria partilhar a minha experiência. Tenho 2 filhos, a Luna tem quase 6 e o meu pequenino tem quase 3. E estava a pensar em relação às emoções que eles têm. Da minha experiência, algumas vezes não estão bem relacionados com... Por exemplo, vou fazer uma birra, mas a birra para alguma coisa não está bem relacionada com o que eles dizem. Olha, quer dizer, eles podem fazer... podem ter uma acumulação de tensões ou de coisas que aconteceu durante o dia, de emoções que eles... Pronto, porque geralmente, por exemplo, a minha filha tem quase 6 anos, ela se porta super bem na escola. Ela, pronto, está sempre bem disposta e não sei o quê. E algumas vezes estou a ver que ela vai fazer uma birra, é mais para de cansaço, é mais para a acumulação de tensão, a acumulação de coisas que ela durante o dia estava super tranquila, super calma, e como em casa se sente segura, Exato. e ela vai fazer uma birra e diz que é para alguma coisa, diz que é para isso. E quando depois eu tento perceber realmente o que não é bem o que ela diz, é outra coisa. Exatamente. E pronto, efetivamente, as birras acontecem quando ainda não há, quando a criança ainda não domina formas alternativas de exteriorizar. Pois, exatamente. O problema das birras é quando elas se tornam vencedoras e é quando elas têm resultados, ok, que não são os pretendidos inicialmente pela criança, mas ela percebe que recorrendo às birras até tem ganhos, ok? Como ter a maior atenção do pai e da mãe, como tendo efetivamente o brinquedo que queria. Nós temos que pensar que há um esquema mental, há um esquema de resposta emocional que está a ser aprendido. Eu costumo, e os pais que eventualmente trabalham comigo e estão em linha, estão a ouvir-me, sabem que eu uso muito esta analogia. As birras são como as peças de teatro. Mantêm-se em palco se tiverem espetáculo, se tiverem espectadores, ok? Se forem ignoradas ou se forem mediadas, se houver por parte do adulto a disponibilidade emocional para entender o que é que se passa, o que é que a criança está a sentir, ok? Aí nós estamos a criar um campo de comunicação suficientemente eficaz para poder ensinar a criança a expressar, ok? Porque isto depois depende da idade da criança, Exato. o que está a sentir sem ter que recorrer às birras. Mas o mais importante, neste tema das birras, é que efetivamente as birras servem para comunicar o mal-estar. E quando as crianças percebem que as birras podem ser usadas para ter outros fins, ok? Esse é o grande perigo. Então nós temos que estar muito atentos realmente às birras dos nossos filhos e, como a Marlene disse muito bem, insistir, ser congruente e consistente ao longo do tempo e mostrando como é que se deve fazer. Ok? Nós somos o melhor exemplo e a melhor fonte de inspiração emocional e comportamental que os nossos filhos podem ter. Às vezes o pior também. Ela é mais pessimista. E outra coisa que queria dizer é a relação ao mais pequenino, que ele tem 3, quase 3. Alguma coisa que acontece também é quando as necessidades fisiológicas dele não estão satisfeitas, seja quando tem fome ou tem xixi, acontece também mais as birras, porque é uma coisa também mais pequenina que acontece birras porque eles têm sono, têm
tem fome. É forma de se expressar. Muito bem, mãe, e perceber isso é de uma visão já perceber, né? Que isto está só a acontecer porque a criança já não tem as suas necessidades mais primárias resolvidas. Boa. Porque, no fundo, é um sintoma que se coloca, mas a origem é maior. E a mãe que está presente, que é cuidadora, a ideia é ela conseguir acessar a isso. O que é que não está aqui a ser dito, mas é necessário suprir. Isto acontece também muito nas relações amorosas. As mulheres, então, são incríveis nisto. Vem um homem, dá-lhe um beijo, aperta, dá-lhe ali um abraço, pronto, acabou a birra. E com a criança também se passa muitas vezes isto, né? Às vezes não é tanta palavra, é perceber o que é que não está a ser dito, o que é preciso ser suprido e que não está assim tão visível. E esse é o nosso lugar, né? Quando estamos adultos, né? Quando estamos calmos, tranquilos, quando quase nunca estamos assim, né? Estamos tão ocupados nas nossas mil e uma tarefas de mãe, não é? Ou de pai, fica difícil acessar ao outro. Pois, também temos emoções, temos dias que estamos mais irritados. Exatamente. Mas isso é interessante e é por aí a nossa linha de raciocínio, que é as crianças aprendem através do nosso exemplo, ok? E também com base no vínculo que têm connosco. Quanto melhor for a qualidade da nossa relação com os nossos filhos, maior será a nossa influência sobre eles. E atenção que com isto não quer dizer que a criança não tenha que ter consequências quando se porta menos bem, ok? E não tenha que assumir efetivamente as naturais responsabilidades das suas ações quando são crianças já mais velhinhas. Mas isso aprende-se. E quanto mais os nossos filhos se sentirem ligados a nós, mais confiarão e mais nos escutarão, ok? Da mesma forma, e olhando para os outros estilos educativos conhecidos, assistimos muito a isto. Não, podes recuar. Obrigada. O medo de frustrar a criança, os sentimentos de culpa, principalmente dos pais que estão separados ou que trabalham muito, muitas horas, e estes sentimentos de culpa são inimigos nesta equação, nesta relação entre pais e filhos. Para uma criança crescer de forma segura precisa efetivamente de regras e limites. E quando as regras lhes são explicadas, adaptando-se, é claro, esta explicação à idade da criança, ela entende-as. E muitas vezes é necessário explicar 1, 2, 3 vezes, o que for necessário, mas manter uma coisa muito importante, que foi o exemplo que a Marlene deu, congruência e consistência. Ok? Uma criança que vive sem regras torna-se naturalmente uma criança muito ansiosa. E o que sente é que se os pais não a conseguem controlar, os pais também não a conseguem proteger. Exato. E isso pode ser aterrador para uma criança. Mas o nosso objetivo também não pode ser andar aqui atrás dos nossos filhos, a monitorizarmos todos os comportamentos e mais alguns, não é? O objetivo é, antes de tudo, que os miúdos consigam entender as regras que fazem parte da nossa filosofia, da nossa dinâmica familiar, e que não seja necessário pedir tantas vezes que eles cumpram determinados comportamentos. Da mesma forma, a educação negligente. Ok? Vamos falar aqui um bocadinho sobre a educação negligente, que, ao contrário do que a expressão nos leva a crer, ou ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos atrás, a educação negligente não existe apenas nas classes sociais com dificuldades económicas ou com baixa literacia. Pelo contrário, a palavra negligente quer dizer falta de cuidado, falta de atenção, descuido. E quantos de nós, no stress do dia-a-dia, somos omissos e indiferentes àquilo que os nossos filhos sentem, àquelas que são as suas vivências e experiências? Achei uma delícia a Charlotte ter partilhado connosco que efetivamente tem essa noção, que a sua filha muitas vezes até faz uma birra ao final do dia porque já traz excesso de frustrações e excesso de cansaços, e é a forma que ela tem, chegando a casa, está segura, está dentro das 4 linhas dela e sente-se segura para extravasar, para exteriorizar da maneira que ela sabe. E quantos de nós não estamos emocionalmente disponíveis para os nossos filhos? Temos que refletir sobre isto. Vou pedir para passarem para o slide seguinte, que serve apenas aqui de guião à nossa linha de raciocínio.
Deixa-me só dizer que eu acho que é muito Sim. importante, é ter a aceitação de que nós realmente navegamos entre estes vários estilos de educação. Há dias em que conseguimos ser pais mais de acordo com as nossas expectativas e outros que somos um autêntico desastre. E por isso acho que depois é preciso pensar muito então qual é a chave para lidar com isto, não é? Porque depois vem a tal culpa, não é? E depois tentamos compensar as crianças. Olha, uma relação que não vive de uma boa reciprocidade, não é? Por exemplo, há crianças, imaginem nós sempre a dar a alguém. Conseguem perceber a energia que a pessoa tem que colocar para poder devolver tudo o que lhe foi dado? E é às vezes neste papel que nós colocamos as crianças. Ou até o contrário, não é? Os adultos pensam, nós não deu o suficiente, então pensa, nós temos também posso partilhar da minha experiência como mãe, mais uma vez, que passo muito tempo aqui nos Outsiders, porque faço parte da gestão toda da escola, ainda faço transportes escolares durante a tarde e ainda dou aulas de dança 4 dias por semana. Sim. Então, das 9 quase às 9. E então o que é que acontece é que vou buscar lá à escola, ele anda aqui com os mais velhos, que já está mais que habituado, parece que é a segunda casa dele, e quando eu chego a casa, aquilo é uma atenção toda para a mãe, que não, ou seja, ainda para mais a mãe tem que dividir a atenção da mãe com a dos outros meninos que estão aqui, pronto, na parte da dança e do ATL, e quando chega a casa aquilo é um desalvor que eu às vezes fico, não querendo ser, mas sendo negligente, às vezes é um bocado de bonecos, às vezes, olha, deixa eu desarrumar o quarto todo, olha, deixa tudo, fazer tudo, porque a mãe não esteve lá o dia todo. E era só para também descansar um bocadinho aqui as mães, que trabalham bastante e passam o dia todo fora, que estamos juntas. É trazer este lugar de compaixão para connosco, Sim, acho que é... Não é todos os dias, mas estamos juntas aqui. Exatamente. E o mais importante é aquilo que nós falámos no início. Nunca se esqueçam destes 4 princípios: afeto, comunicação, controlo e exigência, ok? Porque é que estes estilos de educação e de comunicação que falámos, o autoritário, o permissivo, o negligente, não funcionam na íntegra? Porque efetivamente desequilibram a relação e não permitem essa conexão com os nossos filhos, ok? Roubam-nos a possibilidade de nos entregarmos nesta relação de construção. E é fundamental que a criança cresça com limites, e é dentro destes limites que a criança vai ser totalmente livre para explorar, crescer e desenvolver-se. Daí, a filha da Charlotte, em casa, sentir que efetivamente é o seu espaço de exteriorização, ok? Então, como é que podemos praticar a educação, a parentalidade e a comunicação positiva no dia-a-dia? Primeiro, olhar para os nossos filhos e compreendermos a sua natureza, porque não há 2 crianças iguais, nem uma única forma de educar. Respeitar a mesma. Isto pode parecer óbvio, mas muitas vezes somos os primeiros a não respeitar as suas emoções, como se eles não tivessem o direito e como se não fosse natural estarem zangados, estarem tristes, desolados, tanto quanto felizes ou excitados. Nós associamos sempre, enquanto pais, que algo que cria desconforto, algo que os entristece. Exato. A responsabilidade é nossa e nós temos que arrancar aquela dor do nosso filho à força toda. E não tem de ser assim. Exato, até é bom que não seja, não é? Para a criança poder aprender estratégias E lidar com as próprias emoções, não é? Às vezes acontece isto também porque nós queremos rapidamente, as pessoas querem estar sempre felizes, querem estar sempre em alta, e também depois temos esta necessidade de trazer isto para os nossos filhos, não é? Como se isto não trouxesse em si ferramentas para nós lidarmos com a realidade. E eu acho que muitas vezes o que está a acontecer é que as crianças e o adulto não estão capazes para lidar com a realidade. Então vivem em mundos de ilusão interiores e às vezes psicológicos, não é? Por causa disto, por causa desta retirada de queremos... ninguém pode passar mal, não podemos passar desconforto nenhum. Quer dizer, isto é irrealista, não é? Quando aquilo que a vida mais nos traz são adversidades e nós somos adultos mais capazes quanto melhor soubermos lidar com as mesmas, ok? Voltando aqui à nossa linha de raciocínio, ser empático numa situação mais complicada ou mais complexa, pensar sempre como é que gostaríamos que nos tratassem naquela situação
ou pensar se a nossa atuação vai ajudar de alguma forma o nosso filho no contexto que ele está a viver. Ser claro e concreto, ser firme e consistente. Quando as regras são claras, deixa-se implícito o que se pode e o que não se pode fazer. Da mesma forma que a consistência e congruência transmite uma mensagem clara à criança de previsibilidade. Isto é um conceito muito importante. Exatamente. Se a criança não sabe o que pode contar diariamente, e isto sente-se muito, por exemplo, em casais que se separam. Okay? Hoje em dia temos a guarda partilhada, acaba por ser a metodologia mais praticada, e há muitos pais que dizem para poupar efetivamente os filhos às frustrações, às dores naturais decorrentes de uma separação dos pais, até permitem que sejam eles a escolher os dias em que estão com o pai, os dias em que estão com a mãe, e nem sempre isso é o mais eficaz, porque a criança precisa de previsibilidade, a criança precisa saber onde é que vai dormir, com quem é que vai dormir, o que é que vai comer, okay? Precisa saber como é que o pai vai reagir a determinada situação, como é que a mãe vai reagir a determinada situação. Extremamente importante. E saber se num dia... Joana, temos aqui a Fábia a querer falar. Ok. Força, Fábio. Sim, eu estava só à espera da conclusão, porque isso é muito importante. Isso que ela estava a dizer dos pais, das crianças saberem onde é que vão dormir e o que é que vai acontecer. Exatamente. E não poderem, se estão zangados com o pai, fogem para a casa da mãe, e isso é terrível, mas não tinha a ver com isso. A minha observação tinha a ver com o ser claro e concreto e firme. É que às vezes quando nós estamos mesmo muito irritados, eu estou a aprender isso agora, eles estão a fazer uma asneira, de manhã não se despacham, não tomam um pequeno almoço, e nós, em vez de lhes dizermos, eu falo por mim, não é? Em vez de dizermos, vá, acaba rápido o pequeno almoço, eu digo, acaba rápido o pequeno almoço, depois vai calçar as sapatilhas, vai lavar os dentes, despacha-te que temos que sair, e dou-lhe 40 ordens ao mesmo tempo, e ele ainda nem sequer processou a primeira. E acho que ajuda uma ordem de cada vez. E ele está focado no principal, que é comer. Não é? Sim. Não é comer, ele tem que se nutrir, não é? E é um momento que pode ser tão delicioso, não é? Sim, mas em tudo, não é? Quando estamos mais com pressa, isto acontece sempre quando estamos com pressa, damos 40 ordens ao mesmo tempo, e eles só apanharam a primeira e... Eu também partilho do mesmo, por isso ainda para mais tenho um pequenino que mal entende o que é despachar. Exato! Ele não sabe o que é comer rápido. Então, o que eu faço, que às vezes acontece, é o que é que eu fiz de errado, ou seja, devia-me ter levantado se calhar um bocadinho mais cedo para lhe dar a possibilidade dele ter mais espaço para fazer as coisas dele a seu tempo. E ainda para mais, partilho de um rapaz que ele é muito metódico, ele tem que fazer 3, mas ele mete o garfo, a faca, o copo, então se as coisas não estão ali, ele entra num... Isto não está bem, isto não come assim. E então estamos os dois ali numa guerreia de assim, mas olha, podes comer com o copo na esquerda, não há problema, o copo pode estar aqui, não faz mal. E então temos andado aqui numa giga-joga, mas toda a gente tem o tempo limitado de manhã. Eu dou louvores. Os pedidos devem ser concretos e muito claros. Podemos ter que os repetir 1, 2, 3 vezes, okay? Mas se há a tal conexão, a tal relação de construção entre os pais e filhos, eles vão acabar por perceber. Okay? Realmente despejar o nosso stress em cima deles acaba por não ser a melhor estratégia. Aliás, não é de todo a melhor estratégia, não é? E ainda bem que acontece, quando acontece, para nós podermos pensar, isto não é nada que eu queria, estou-me a sentir tão mal, que é para termos a possibilidade de repensar, por exemplo, levantar mais cedo. Eu sei de adultos que com adolescentes perguntam, o que é que isto está a falhar, não é? Está. Diz-me. O que podemos fazer? E é incrível, porque quando são mais crescidos, às vezes aquela solução que eles dão serve. Exato, eu trabalho com... Mas ela serve é incrível, não é? Portanto, os nossos filhos são conhecedores de alguma coisa. Eu não estou a dizer para dar espaço, não são os filhos que decidem as coisas, não é? São os pais. Agora, há momentos em que a solução também pode vir numa relação de negociação, não é? E aqui falamos da comunicação. Eu creio que nós adultos subestimamos muitas crianças. Eu, quando dou aulas de dança,
aos mais pequeninos, a reação de alguns pais é assim, é que ele não sabe fazer muito bem isto, é que ele não sabe fazer muito bem aquilo, e no entanto eu simplesmente faço o melhor, eu acho que eles vão, eu atinjo o máximo. Marlene, permite-me dizer que esse comportamento tem por detrás, não é tanto subestimar as capacidades do filho, mas é querer, efetivamente, estamos numa fase geracional em que, enquanto pais, estimulamos muito a competição e a perfeição, e achamos que qualquer coisa menos bem feita que eles façam é responsabilidade nossa. E nós não queremos, efetivamente, lidar com as coisas menos boas que os nossos filhos têm. Exatamente. Nós não queremos que eles sejam perfeitos, queremos que eles sejam os melhores. E queremos também ser pais perfeitos, postos como por pais inerência, perfeitos, não é? Isto tem a ver com o nosso ego. Exatamente. A verdade é que temos que viver num mundo com menos julgamento e percebermos isso, acho eu, como mães, como pais, como professores, psicólogos. E isso até nos leva a uma outra dica, que é mais do que uma dica, é aquilo que eu defendo como sendo a principal premissa da parentalidade, que é acreditar no papel de pai. Isto é como um bom vendedor que só vende o seu produto se acreditar no produto, não é? Então nós temos que acreditar que somos bons pais, fazemos o melhor que podemos. Erramos muitas vezes, mas isso faz parte. Mas somos os melhores pais e mães que os nossos filhos têm. E temos que acreditar nisso, ok? Boa, eu costumo dizer, os meus pais sabem patavina da parentalidade positiva, mas eu levanto os braços que tenho e os que não tenho para dizer que eles foram ótimos pais, porque eles não tinham dúvidas que iriam dar conta da tarefa, estavam super crentes que seriam os melhores pais que eu poderia ter tido. Isto parece assim uma certa psicologia da trampa, mas isto faz realmente diferença. Não é? Obviamente, se tivermos uma boa estrutura, os meus pais teriam, obviamente, com as deficiências próprias emocionais de qualquer adulto, eles tinham uma estrutura capaz de, se acreditando, realmente levar-nos a um bom porto. Eu costumo dizer aos pais em clínica que é claro que há processos, é claro que há dificuldades, mas se um pai acreditar e decidir que naquele momento aquele determinado comportamento cessa, vamos trabalhar nesse sentido. Porquê? Porque o pai vai acreditar que tem as competências necessárias para fazer com que aquele comportamento se altere. Okay? Se não acreditar em si, nas suas competências, o seu comportamento não é guiado nesse sentido. Ok? Portanto, nós, como bons vendedores, temos que acreditar no produto e temos que acreditar nas nossas competências. Okay? A partir do momento em que eu decido que o meu filho vai largar a fralda, vai passar por um processo, mas ele vai largar a fralda. Porque eu é que determino, eu é que sou o adulto, ok? E isto levou-nos há bocadinho a um outro tipo de discussão. Até mesmo quando há pais, desculpa interromper-te, Joana, mas acontece muito quando há filhos que não estão a conseguir largar a fralda, pergunta ao pai se está a ser capaz e ele diz que não. Portanto, ele não crê naquele processo que pode orientar de verdade o filho nisso. Exatamente. E nós somos os únicos detentores dessa responsabilidade e desses conhecimentos, porque somos aqueles que melhor os conhecemos. Okay? Portanto, acreditar em nós enquanto pais é fundamental. Promover o vínculo e uma parentalidade proativa. O que é que isto quer dizer? Eu costumo dizer aos meus pais que o melhor da infância é que esta é feita por momentos e por fases que passam. O que temos é que ter cuidado com o que lá deixamos. Ok? E ser-se um pai proativo é ter a noção de que o desenvolvimento de uma criança é feito efetivamente por fases e que por isso temos que nos adaptar a essa evolução e responder de forma preventiva aos acontecimentos. Falamos agora de uma geração de pais que quer que aos 3, 4 anos os filhos vão aprender violino, ou os filhos já saibam inglês, ou os filhos já dominem todas as áreas sei lá. digitais. Isto é polémico. Eu tenho uma visão crítica, peço desculpa se ferir alguma suscetibilidade, mas eu já, inclusive... Deixa-me só dizer um apontamento, nada a ver, mas estou a ver pessoas a sair da sessão e temos aqui nos comentários um link, que é um formulário de satisfação para todos aqueles que estão aqui presentes.
para melhorar as experiências, as novas tertúlias e novas ideias que possam surgir, tá bom? Não se vão embora sem o fazer, pode ser? Obrigada, Marlene. O que eu estava a dizer, efetivamente, somos pais que queremos que os nossos filhos sejam os melhores em tudo, estamos a alimentar a competitividade e muitas vezes não respeitamos as fases de desenvolvimento. Há algo que é questionável hoje em dia, que eu já partilhei com algumas colegas, inclusive, a opinião e o parecer clínico e técnico. Há pais que acham que o desfralde se faz quando a criança quer, ok? Quando ele quiser. A criança precisa muito da nossa regra, da nossa orientação, dos nossos limites e do nosso comportamento orientador e condutor, ok? E então é importante ser proativo, perceber que cada fase deve ter o seu conjunto de aprendizagens e não esperar mais delas do que aquilo que eventualmente será o ideal ou será o expectável. E depois exercer, como em tudo na nossa vida, e enquanto pais principalmente, uma liderança empática, disciplinar sem castigar, mas aplicando consequências e sublinhar aquilo que efetivamente queremos que aconteça. Se uma manhã com um pequeno almoço corre muito mal, temos que deixar claro, com uma conversa simples, no dia anterior, numa noite anterior, ao deitar, os melhores momentos de conexão com os nossos filhos são ao levantar e ao deitar, ok? Tenham isto presente. Também diria que quando vamos buscá-los à escola, deveríamos estar muito atentos, e quando os vamos deixar também. Também. Mas nada como, se o pequeno almoço correu mal, conversar, dependentemente da capacidade e da idade da criança, mas conversar sobre aquilo que queremos que melhore no dia seguinte, ok? Então, amanhã vamos tentar fazer melhor, ok? E deixar bem claro o que é que queremos que aconteça. Eu gostava ainda de vos deixar aqui uma imagem que advém do efeito do Miguel Ângelo na educação dos nossos filhos. Miguel Ângelo foi conhecido por retirar o que a pedra tinha a mais e deixar a descoberto imagens extraordinárias enquanto escultor. E este termo foi usado pelo psicólogo americano Stefan Drigotas, quando numa relação duas pessoas sabem extrair o que de melhor elas têm e transformando-se no melhor de si. Quando temos uma percepção positiva dos nossos filhos e esperamos o melhor deles, então estamos a ajudá-los a atingir esses ideais. Isto é muito importante. No próximo diapositivo, não sei se ias comentar. Não, parece-me essencial. No próximo diapositivo temos então regressamos então à nossa grande questão. Como é que se colocam limites firmes e empáticos sem ser de uma forma autoritária ou com recurso a chantagens, a subornos, a ofertas. Pronto, eu costumo dizer que numa situação em que não sabemos bem o que fazer, ao menos nós sabemos aquilo que efetivamente não devemos fazer. E a forma como comunicamos com os nossos filhos é fundamental na forma como queremos moldar o seu comportamento. Eu trago aqui aqueles que são os meus ingredientes, aqueles que eu tento trabalhar com os pais em clínica, que são, obviamente, dignidade, o respeito à natureza da criança, não a querer moldar ou fazer dela aquilo que efetivamente ela não é, com muita dignidade e amor. O sabermos lidar com a frustração, com a nossa, principalmente com a nossa. Ser-se claro, conciso, concreto e coerente na definição das regras. E tratar com verdade. O tratar com verdade é um princípio que eu defendo e aqui não há meio termo. Não vale a pena iludirmos as nossas crianças para tentar protegê-las de medos, para tentar protegê-las de angústias, porque o medo tem que ser protetor. Okay? O medo existe enquanto emoção para nos proteger de determinados perigos. E o nosso corpo e nós adotarmos comportamentos e assumirmos decisões que nos vão proteger se o nosso corpo estiver em risco, ok? Portanto, trabalhar sempre com a verdade. E depois... E às vezes eu sei que é realmente complicado, né? Porque não podemos amedrontar, sobretudo porque sabemos que estamos a passar por situações realmente muito quase chocantes e que trazem muitas questões para a humanidade, mas há formas de comunicar com a criança, não é? Mas não retirando da realidade, mas dando também esta possibilidade de viver o real, não é?
com verdade, né? Esta verdade é mesmo essencial até para elas crescerem, né? Eu vejo crianças com medos que já não era suposto acontecerem aos 8, 9 anos, e eu acho que é porque viveram durante muito tempo numa ilusão, numa proteção muito grande, quase numa bolha. Então, acho que isso, em vez de ajudar, não é? Porque acho que quando os pais fazem com imenso amor, não é? Vou protegê-lo. No fundo, o que está a trazer é a impossibilidade da criança crescer e de lidar exatamente com aquilo que é. Às vezes é com a morte, não é? Às vezes é com a morte. Isso para algumas culturas é super natural. Isto, para a nossa, é um bicho de 7 cabeças. Então, acho que isto é papel dos pais, não é? Tentarmos falar com verdade aos nossos filhos, porque a verdade ela vai ser, mais cedo ou mais tarde vai ser entendida, sobretudo se for dada por nós, não é? Acho que é muito mais perigoso ser dada por pares. Eu uso muito a expressão que nós temos a obrigação de legendar o mundo. É claro que eles nos fazem perguntas muito difíceis quando ganham uma consciência diferente relativamente às doenças, à morte, às catástrofes, não é? E nós queremos protegê-los e até dizemos, não, isso não acontece aqui, isso é lá do outro lado do mundo, ou só os velhinhos é que morrem. Não, tratar sempre com a verdade, porque efetivamente a ansiedade advém de um excesso de preocupação. E os miúdos hoje em dia, se nós não legendarmos o mundo como deve ser e se eles não ouvirem de nós, sim senhor, acontece. Tens medo das catástrofes, tens medo das chuvas, não é? Que venha com uma chuva torrencial e tudo se alague, mas nós temos mecanismos de proteção hoje em dia. E temos imensas informações nos sites da Proteção Civil, o que fazer, o que não fazer. O medo é uma emoção protetora, ajuda-nos a adotar comportamentos que vão manter a nossa segurança. Portanto, quando estes temas são trazidos à dinâmica familiar, a melhor forma de os tranquilizar é, sim senhora, falar com a verdade, é a realidade, nós podemos passar por tudo isto, mas como é que podemos prevenir? Como é que nos podemos cuidar? Ok? Porque é que isto acontece? São temas difíceis, mas que eles, tarde ou cedo, vão descobri-los por eles mesmos e já com uma série de ansiedades. E a ansiedade vem do facto de não se sentirem protegidos, ok? E de sentirem que não são capazes de lidar com aquelas adversidades, ok? E também priorizar, valorizar e descomplicar. O priorizar, para nós dizemos sempre, efetivamente, os nossos filhos são a nossa maior prioridade. Estão na nossa escala de tarefas, acima de tudo e qualquer coisa. Mas certo é, quando estamos a trabalhar, eles não são a nossa prioridade. Eu digo que nós devemos ser a nossa máxima prioridade, já que queremos filhos com capacidade de superação, com capacidade para gerir emoções, nós também devemos. Aliás, somos nós o seu exemplo. E é aqui que a gente se ri todas, não é? E todos, porque fazemos isto muito mal demais, não é? Outra coisa que não fazemos muito bem é valorizar efetivamente as emoções que as crianças sentem e dizemos uma coisa terrível, que é quando ele chega triste na escola porque um amiguinho se zangou, a primeira coisa que nós dizemos é não ligues, não é? E até criamos crenças. Eu estava a partilhar há pouco com a Karina, que tive a oportunidade de ver um filme anteontem, aconselhado por uma amiga, e a forma como nós criamos, querendo descomplicar, como nós complicamos. O filme é interessante, mas começa de uma forma brutal, que é uma menina que está num baloiço, num parque infantil, a brincar, e há um menino que está sempre a chateá-la e chama-lhe nomes e empurra e não deixa a menina brincar. E a menina vai a chorar para o pé da mãe e diz, mãe, aquele menino está só a meter-se comigo, está a fazer mal, está a bater-me. E a mãe, não querendo complicar, ou seja, querendo descomplicar, cria ali uma crença horrível, que é, ele só te está a fazer mal porque ele quer chamar a tua atenção porque gosta muito de ti. Ok? Nós temos que ter clara noção da forma como criamos crenças nas nossas crianças e na forma como, às vezes, ao descomplicar, não estamos a valorizar aquilo que eles estão efetivamente a sentir. Portanto, validar sempre as emoções e tentar ajudá-los a encontrar alternativas de atuação quando realmente aqueles comportamentos que eles adotam não são os mais adequados. Isso também me leva muito a crer que nós temos esta dificuldade de lidar com a raiva, não é? Temos tanto receio de lidar com esta emoção que até aos nossos filhos sempre não, isto não é nada, não é? Não é que é possível, não é? O posicionamento é essencial na criança e no adulto, né? para uma questão de respeito pela sua integridade. Portanto, ensinar aos nossos filhos que sim, às vezes é mesmo uma resposta
basta, e sair daquele lugar, isso é não permitir, não é? E se for necessário um grito, é um grito. Portanto, sair daquele lugar também é uma dificuldade muitas vezes, não é? Mas nós também temos essa opção de não estamos a ser respeitados ali, nós podemos sair daquele lugar, mas não sem deixar claro que aquilo não se faz, ou que eu não vou permitir que aquilo se faça. Meninas, não vos querendo apressar, mas estamos quase a chegar aos nossos limites. Ok. E não sei qual é a mensagem que vocês queiram deixar aos pais ou algum pai que queira intervir. Eu acho que era importante dar agora então a palavra. Sim. Eles sempre tiveram essa possibilidade, mas acho que então sim, agora... eu acho que eles perceberam, só que vocês estavam a ser mesmo muito explícitas e está ótimo. Pelo menos eu senti isso. Permite-me, se nos derem só mais 5 minutos, eu vou passar os slides para a frente, porque nós queríamos chegar aqui ao último objetivo da tertúlia. Quero-vos dizer que vocês estão a ser mesmo muito explícitas, acho que está a ser perceptível. Gostávamos de deixar primeiro esta mensagem, que a forma como falamos com os nossos filhos torna-se a sua voz interior. Isto é uma frase poderosíssima, que é importante vocês terem em mente, ok? Exato. E podes passar, entretanto, para o slide seguinte. Efetivamente, o último objetivo desta tertúlia era como impor realmente aqui alguns limites aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e respeitar aqui a privacidade dos nossos filhos. Dizer-vos que, e usando aqui algumas cábulas para não me perder, porque senão o tempo urge, saber que estes limites acontecem desde lá atrás, desde lá de trás, ok? Na infância. E que estes devem nascer desta relação respeitadora entre pais e filhos. Os limites devem ser efetivamente específicos, participados, que era o que dizíamos há pouco. Muitas vezes os jovens até trazem as soluções e construídos em conjunto, até porque os limites traduzem aquelas que são as dinâmicas familiares. E o que serve para um pode não servir para o outro. E nós temos que andar sempre a negociar, não é? O que faz bem e o que não faz bem. Ou então pode servir durante algum tempo e depois deixar exatamente servir, não é? Exatamente. E para tal é necessário realmente que os pais tenham, podes passar à frente, uma boa dose de autorregulação. Conheçam muito bem as suas emoções e saibam gerir as suas emoções. É fundamental que coloquemos todos os nossos recursos à disposição desta bonita conexão entre pais e filhos, que permitirá que as crianças cresçam interiormente, porque se sentem acolhidas, compreendidas e ligadas aos seus cuidadores. Podes passar o diapositivo. Será sempre mais fácil ensinar o que quer que seja, havendo esta vinculação afetiva. Eu acho que faz milagres. Claro que a ordem, neste caso a disciplina, traz o amor, traz este lugar de amor, mas esta vinculação de afeto é essencial para se conseguir alguma transformação. É esta conexão que vai garantir esta relação de proximidade entre pais e filhos, principalmente na adolescência. E nós conseguimos isso se tivermos em conta alguns princípios. O desenvolvimento da personalidade, olhar os nossos filhos sempre como seres individuais, com um mundo interno próprio, e é um mundo muito rico. Um amor incondicional, não é? Não gostamos dos nossos filhos porque eles são incríveis na escola e vão à gala dos agrupamentos e ganham troféus. Não é por isso, não é? Não confundimos as coisas, não é? Não é porque uma criança se porta mal que dizemos tu és mau ou não gosto de ti. Que confusão é esta? Isto é uma reação de criança para criança, não é? Nós somos o adulto, aquele que tem que ter algum espaço e tempo para pensar sobre as suas emoções e perceber como é que vai fazer quando as coisas correrem mal. Daí o slide dizia que o maior desafio da parentalidade somos nós. E a nós só é exigido realmente que nós tenhamos uma boa dose de autorregulação emocional, que consigamos estabelecer esta conexão e a capacidade de guiar e orientar os nossos filhos. Slide seguinte, é muito importante. Tem a ver com a privacidade dos nossos filhos e desde quando é que esta se tornou um direito. Não vou entrar aqui pelo campo jurídico, mas efetivamente a privacidade é um direito dos nossos jovens, porque é objeto de crescimento e é um instrumento de desenvolvimento da sua personalidade, numa perspectiva de autodeterminação. Por isso é que os nossos filhos precisam tanto de nós hoje em dia, pois à medida que crescem e socializam, é importante que aprendam a interagir,
tendo-nos a nós como referência, mas sem nos terem sempre ali à cola, sem que estejam a ser efetivamente investigados e controlados pelos pais. Nós temos uma grande necessidade de controlo, hoje em dia. Nós há pouco discutíamos porque é que nós damos telemóveis aos nossos filhos. É tudo menos para fazerem as chamadas urgentes quando é necessário. É para sabermos exatamente onde é que eles estão, com quem estão, onde estão, como estão, ok? É uma necessidade nossa de controlar tudo. Em última análise, quando falamos de comunicação e privacidade dos nossos filhos, devemos falar também de equilíbrio entre proteção e confiança. E cabe aos pais analisar e avaliar o momento adequado ao exercício deste direito e a sua extensão, sem jamais excluí-los. Nós até falávamos que, é assim, eu não tinha a minha mãe, espero eu, a ler o meu diário. Portanto, também não se espera que um pai, a não ser numa situação limite, tenha que ir observar tudo o que um filho tem no seu telemóvel. O que é que queremos? Queremos que eles nos mostrem naturalmente e que partilhem connosco quais são as suas dificuldades, as suas dúvidas, os conteúdos a que acedem, a forma como utilizam os telemóveis. Ok? E para que tudo isso aconteça, nós temos aqui algumas dicas, que estão no slide seguinte. Os nossos pais acho que acreditavam efetivamente que tinham feito um bom trabalho connosco e que nós daríamos conta do resto, não é? E nós acho que os telemóveis, por exemplo, demonstram esta necessidade gigante, demonstram a nossa fragilidade, realmente não estamos certos disso. Não é? Por isso precisamos tanto da validação deles. Assim estou aqui a não sei o que, a fazer não sei o que mais. Isto acontecia, isto não podia sequer acontecer há pouco tempo atrás. Portanto, até aí volto a dar esse louvor aos nossos pais, porque realmente houve coisas que souberam fazer e muito bem. Muito bem, exatamente. Relativamente à privacidade, eu costumo dizer que esta anda de mãos dadas com a responsabilidade. Lá está, e a responsabilidade aprende-se lá atrás. Ok? E num mundo tão conectado como o de hoje, os pais enfrentam este grande desafio que é lidar efetivamente e saber respeitar a privacidade dos filhos. Cuidados a ter. Ter a noção de que a linha entre o ter cuidado e a invasão é muito ténue. Conviver com mudança de hábitos, não é? E entender que a tecnologia em si não é o problema, mas depende do uso que se dá à mesma. Ter regras claras quanto ao tempo, consumo e conteúdo acedido pelos seus filhos, o tal controle parental. E criar um vínculo virtual. Eu sou apologista de que não há problema algum se o nosso filho tem uma página no Instagram, nós também temos e podemos ir também interagindo com ele, com os amigos deles, de uma forma muito natural, porque também é a forma que eles se conectam com a realidade hoje em dia e nós fazemos parte dessa realidade. Exato. Deixar claro aos nossos filhos, eles precisam entender que a nossa preocupação nesta fase não é controlá-los, mas sim protegê-los. E para que tudo isto aconteça, é fundamental a conexão, a aproximação, sendo importante colocarmos constantemente no lugar dos nossos filhos, ok? Agradecemos imenso o tempo que se dedicaram a ouvir-nos. Não podemos terminar sem vos deixar aqui algumas sugestões de leitura que suportaram aqui a criação deste PowerPoint, nomeadamente um livro de Magda Gomes Dias, que é autora do Mums da Boss e que tem este livro incrível que é o Crianças Felizes, que foi onde baseámos aqui a nossa apresentação. Há outro livro muito bom que é o Saber Lidar com as Crianças e Como Falar com as Crianças. Como falar para as crianças ouvirem e ouvir para as crianças falarem. Também há para adultos, há a versão de adultos. Também, aqui podia falar também das 5 linguagens do amor, não é? Que também há para crianças e que eu acho que é importante que os pais percebam. Exato, e dar-vos também a conhecer o projeto Pés na Lua, da nossa querida Rita Guapo, que também nos serviu de inspiração nesta apresentação, e se puderem consultar a página pumpkin.pt, onde ela tem uma série de artigos e de dicas sobre parentalidade positiva, que são fantásticos. Pedimos imensa desculpa, atrapalhámos imenso o tempo. Espero que tenham gostado. Já temos muitas pessoas a sair para irem jantar. Acho que ainda se permaneceram algumas até ao fim. São as resistentes. As resistentes. Estou a ver aqui alguns outsiders, as resistentes. Ficamos muito gratos. Acho que só nos tenham dedicado meia hora já é tão bom. Não, foi interessante, muito interessante o tema, foi bem explicado. Olha, temos a Karina a querer falar. Levantou a mão, mas não sei, acho que foi embora. Não sei. Não, estou aqui. Não? Força. Não, também gostaria de vos agradecer, porque este é um assunto que a todos nos diz muito respeito, quer tenhamos filhos pequenos, quer tenhamos filhos grandes.
maiores, não é? A minha é grande tamanho, mas de idade mais ou menos. E acho que também algo que nós temos tentado fazer cá em casa é também tentar um compromisso e ver o que é que resulta. O que resulta cá em casa pode não resultar na casa do vizinho, pode não resultar na casa de um amigo ou de uma amiga, mas às vezes também falarmos com os nossos amigos ou amigas que também são pais também nos ajuda a ter ideias e a perceber como é que pode funcionar melhor. E Karina, parentalidade positiva é exatamente isso, é tentativa e erro e perceber o que funciona para todos. Aí se cria a conexão. Exatamente. Karina, podes falar sobre o teu consultório social? Então, partilhar, onde é que podemos ver? Posso dizer já que a partir de janeiro, portanto, logo ali na primeira semana, arranca um novo programa na Oficina do Sentir, que é um espaço da psicóloga Alda Martins em Faro. Portanto, o programa é constituído por 8 módulos, 8 sessões. Portanto, a pessoa pode fazer, a criança neste caso pode fazer individual, portanto pode ir só uma sessão, mas a ideia é começar e acabar. Pronto, e depois temos objetivos específicos para cada um dos módulos. Também já estamos a desenhar um para pais, neste caso para uma parentalidade mais consciente, e já temos a nossa página, depois podem se calhar sim, através do Instagram ou no Facebook, está bem? Se puderes pôr aqui nos comentários o nome, que as pessoas depois vão lá diretamente, é muito mais fácil responder-se individual, então não. Ok, certíssimo. Temos aqui a Marta. Força, Marta. Olá, era só para agradecer, está bem? Eu estive assim um bocadinho ausente, Joana, para quem me conhece, para quem não me conhece, era só para agradecer a vossa presença, está bem? Em nome da Associação de Pais. Obrigada, nós. Beijinhos, obrigada. Estão a perguntar se fazem mediação parental. Sei que a Joana faz, agora não sei se no consultório social isso é uma opção. Eu faço de momento só aconselhamento parental. Ok. Sim, mediação parental também não faço. Neste caso não fazemos, é uma equipa, né? Consultório não sou só eu, são mais 2 pessoas. Qual é o nome do consultório que eu coloco já aqui? É mesmo consultório social. Não é? Pois eu tinha essa ideia. Consultório social, quer no Google, quer no Instagram, quer no Facebook, vão conseguir encontrar. Ok. Algumas questões? Então acho que esta construção é super importante, né? Continuamos, acho que é assim um louvor gigante que dou esta associação, porque pronto, é isso, é tão fácil desistir deste tipo de lógica, muito mais aberta aos pais, esta necessidade gigante de tirarmos um bocadinho a máscara de que corre tudo bem lá em casa e só na casa do outro é que corre mal. Acho que é extremamente importante para chegarmos a alguma coisa mais honesta. Nós procuramos trazer aqui uma metodologia de conversa. Espero que efetivamente tenha agradado. Temos consciência que nos alongamos muito no tempo, mas lá está, é um tema que traz muita informação e sugeria que efetivamente pudessem fazer, entretanto, uma tertúlia especificamente sobre esta questão da privacidade. Para isso têm que responder ao questionário. E sugerir lá, porque realmente no vosso PowerPoint tinha mesmo muitos temas que se podiam alongar e eu também tinha questões como mãe e não só, como trabalho com crianças, gostava de pôr certas questões em prática e gostava mesmo muito que se prolongasse, mas podemos fazer talvez subtemas deste tema. Exato, um seria cuidadores, cuidados. E eu até daria para convidarem a Paula Chocalhinho, uma psicóloga incrível, ou a Ana Rita Dias também. Acho que é muito importante olharmos para nós e percebermos em que estado é que estamos, para podermos fazer alguma coisa, criar estratégias semanais para termos tempo para nós e para as nossas emoções e para não fazer nada. Para nos priorizarmos acima de tudo. Exato. Agradecer a oportunidade, foi ótimo estar aqui com vocês, foi ótimo estar com a Marlene, foi maravilhoso estar aqui ao colo da Karina quase. E obrigada pela oportunidade. Marlene, já terminaste?
Então eu vou aqui também terminar agradecendo mais uma vez à Joana e à Karina e à Marlene por terem aceitado o nosso desafio, a todas as pessoas que estiveram presentes, a todas as participações. Foi uma tertúlia realmente muito dinâmica, nem sempre acontece, esta foi muito dinâmica e muito interessante do princípio ao fim. Aproveito já agora para partilhar convosco, se conseguir, as próximas tertúlias. Para quem gosta de nos acompanhar, conseguem ver? Sim. Sim. Temos aqui o nosso calendário de tertúlias até maio. Portanto, em janeiro, a tertúlia vai ser escolhida pelos nossos sócios. Em dezembro já irão receber um e-mail de participação nesta iniciativa. Depois, em fevereiro, temos a sexualidade na adolescência, em março, os trabalhos de casa, em abril, o ensino na natureza e a educação ambiental, e em maio, a gestão de conflitos entre irmãos e pais, que também promete ser um daqueles assuntos que dá para debater durante largas horas. Deixem-me ver se eu consigo ainda mostrar outra coisa que tenho que vos mostrar. Já não estou a conseguir, peço desculpa. Mas não consigo mostrar a imagem, mas também vos digo que em dezembro não vamos ter tertúlia, como puderam ver naquele cartaz, mas associar-nos à Fundação Aleixo e vamos promover uma sessão de esclarecimento sobre o projeto das famílias Aleixo, que são famílias de acolhimento. Portanto, no dia 3 de dezembro, deixem-me só confirmar, que eu agora não podendo vos mostrar, estou a dizer isto de cor e não quero dizer-vos coisas erradas. Sim, dia 3 de dezembro também vai ser online às 18h30, no horário habitual das nossas tertúlias, mas pronto, será dinamizado pela Fundação Aleixo e nós estaremos a apoiar na divulgação e a pedir às pessoas... Obrigada, Fábia. E a pedir às pessoas que compareçam em massa para saberem o que é isto do acolhimento familiar e, quem sabe, não ficam com o bichinho e inscrevem-se para acolherem crianças e adolescentes e jovens que precisam muito de uma casa, enquanto as suas realidades familiares não se alteram ou mesmo para não estarem institucionalizadas durante demasiado tempo. Pronto, é isto. Muito obrigada a todos pela presença, até no caso das tertúlias, até janeiro. No caso de quem nos acompanhar no dia 3 de dezembro, até para a semana. E um bom final de tarde. Já é de noite. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.